Olá galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a tabela periódica. Estamos na terceira aula. Vamos entender um pouco mais sobre esta tabela interessante e importante que o ser humano já produziu no decorrer da sua existência. Então vamos entender alguns aspectos mais aqui. Eu já vos disse que a tabela periódica ela é universal, eu vos disse que ela é constituída de 18 colunas, que também são chamadas de famílias, e 7 períodos, são as linhas horizontais. Tá? E eu disse para vocês que os elementos químicos são classificados em metais, não metais e gases nobres. Porque metais têm as suas características que definem como metais, porque não metais são características opostas aos metais, e porque gases nobres, porque não se ligam a ninguém. Tá? Metais, só lembrando, né? A maioria são estados sólidos, aliás, todos, exceto um que nós vamos ver aqui, são estados sólidos, tem uma dureza característica, tem um brilho característico, condução térmica e condução elétrica. Os não metais são características opostas, são moles, quando não muito são gasosos, né? O bromo é líquido e não tem brilho, não conduz calor, não conduz corrente elétrica e assim sucessivamente. Bom, na tabela periódica nós temos vários elementos, né? É interessante, mas nós temos aqui um elementozinho aqui, o hidrogênio, que ele não tem bem um lugar definido na tabela periódica. Ele não é um metal e ele está na coluna dos metais alcalinos. Ele é um gás, então ele deveria estar aqui nos não metais. Mas por que ele está aqui? Ele está aqui pura e simplesmente porque a configuração eletrônica dele é 1s1. Então, ele tem o seu último subnível energético S1. E todos esses elementos químicos aqui tem a sua configuração eletrônica no último subnível mais energético, S1. Então, por isso ele está aqui. Outro detalhe importante também é o mercúrio. O mercúrio é o único metal que se apresenta no estado líquido. Ele, não obstante estar líquido à temperatura ambiente, condições ambientes, ele tem todas as outras características de metais, ou seja, ele conduz corrente elétrica, ele conduz calor muito bem, ele tem um brilho metálico e assim sucessivamente. As características dele todas levam ele a ser definido como um metal. Por isso ele está aqui de acordo com o seu número atômico e por isso ele é classificado como um metal. Tá? São informações interessantes. Essas duas séries aqui especiais, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Vamos entender um pouco sobre essas duas séries. Bom, são duas séries que têm as suas características próprias. Todos os lantanídeos são esses aqui, desta linha aqui. Todos eles estão inseridos neste quadradinho aqui. E todos os actinídeos, da série dos actinídeos, estão inseridos neste quadradinho aqui. Tá? Então, eles são colocados à parte aqui na tabela periódica, eles têm algumas características interessantes e importantes que nós vamos ver. Olha aqui, ó. Todos os elementos das duas séries são sólidos em temperatura ambiente. Então, todos eles, tanto os actinídeos como os lantanídeos, são sólidos. Todos eles são metais, os elementos são caracterizados como metais, e com exceção o promécio, todos os elementos dos lantanídeos, da série dos lantanídeos, são naturais, ou seja, eles ocorrem naturalmente, exceto o promécio, que é artificial. Já no caso dos actinídeos, a série dos actinídeos, todos eles são radioativos, ou seja, emitem radioatividade. E aqui, no caso na série dos actinídeos, se nós tirarmos o actinídeo, o tório, o protactínio e o urânio, todos os elementos desta série actinídeos são artificiais, ou seja, então aqui, ó, pegarmos todos esses elementos, exceto esses que nós acabamos de dizer, todos eles serão artificiais. E outro ponto interessante na tabela periódica que nós vamos ver é a distribuição eletrônica na tabela periódica. Se nós pegarmos aqui todos esses elementos
dos metais alcalinos, todos eles terminarão em S1. Todos esses aqui dos alcalinos terrosos terminarão em S2. Todos esses aqui da família do boro terminarão em P. P1, aqui P2, P3 até o P6. Esse aqui é o bloco dos P, esse aqui é o bloco dos S, esses aqui é o bloco dos D, ou seja, todos esses aqui terminarão em D. Desta linha D, 3D, desta linha 4D, 5D e 6D. E já os actinídeos e os lantanídeos terminarão em F, é o bloco dos F, de maneira que nós vamos fazer atividades para fixar este conhecimento aqui nas próximas aulas. As próximas aulas serão aulas de atividades. Vamos pegar, por exemplo, o magnésio aqui. Qual que vai ser o último subnível do magnésio? Bom, para que esta informação? Esta informação ela é importante para quando nós formos estudar ligações químicas, nós não vamos precisar fazer a distribuição eletrônica do elemento para descobrir quantos elétrons ele tem de valência. Apenas olhando a tabela periódica nós vamos saber disto. Por exemplo, aqui o magnésio, sabemos que é S2, porque ele está aqui, ó, S1, S2, e o nível vai ser o período que ele se encontra, período 1, 2, 3, então vai ser 3S2. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o iodo, então o iodo vai ser P, o último subnível dele vai ser P, P o quê? P1, 2, 3, 4, 5, P5 e o nível 1, 2, 3, 4, 5, 5, P5. Bom, nós vamos entender isso aqui então nas aulas posteriores, que serão aulas de atividades, entender um pouco mais, né, e fixar esse conhecimento realizando atividades com a tabela periódica. Seja bem-vindo, vamos para a aula de atividades. Um abraço.